Glória a Deus. A paz do Senhor. Bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus abençoe todos os teus sonhos. Chegamos a mais um embarque. Dessa vez na lição 5. Estamos numa viagem de alguns livros poéticos. Dentre esses, hoje estamos nessa lição 5 de Provérbios, que vamos começar Provérbios 1 até o 9, o convite à sabedoria. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, o seu instrumento de apoio e subsídio, que é a nossa revista, saque eles, deixe ele em condições aí para que a gente possa acompanhar. Então, o textuário diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Em algumas versões vai estar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Está lá em Provérbios 1:7. A verdade prática diz: uma vida sábia consiste em recusar as propostas sedutoras do mal e em deleitar-se na vivência cotidiana da palavra de Deus. Você que trouxe a Bíblia, vamos ler de forma alternada. São pelo menos 22 versículos a partir do capítulo 1. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o verso sucessivo, e assim a gente consegue chegar até o objetivo. O texto diz assim, no verso 1 de Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi. Que a sabedoria, que o espírito de sabedoria nos visite hoje e faça habitação dentro de nós. Que o Senhor tome em primeiro lugar e a direção dessa aula, desse ensino. É o que nós te pedimos, por favor, em nome de Jesus. Quem está vivo, diga amém. Amém. Sente dando glória a Deus, crente. A introdução da revista, ela vai trazer para a gente 3 tópicos com 3 subtópicos. O primeiro tópico é o livro de Provérbios, vamos falar a respeito dele, né, um pouco dessa introdução do livro propriamente dito. O segundo tópico sobre os fundamentos da sabedoria e o terceiro sobre a personificação dessa sabedoria. O primeiro tópico começa fazendo um pouco de detalhamento, ou simplificando um pouco a respeito de como é que funciona a aplicação prática do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o 19º livro do Antigo Testamento. É um livro que tem 31 capítulos. O livro de Provérbios também faz parte dentro do conjunto dos livros poéticos. A Bíblia Sagrada, em todo o seu compêndio, 39 do Antigo, 27 do Novo, é dividido por algumas classes de livro. Dentre essas, o livro de Provérbios fica dentro dessa classe dos livros poéticos. Agora há pouco tivemos uma lição aqui com o pastor Leandro, com muita excelência, explicando um pouco também a respeito dos livros poéticos. Dentre esses, o livro de Jó, que nós acabamos de sair pela manhã e na semana passada também. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses são os livros que fazem parte dessa classe dos livros poéticos. Agora observe, mesmo sendo dentro de uma classe dos livros poéticos, a Bíblia, em toda a sua totalidade, dos 39 livros do Antigo e os 27 livros do Novo, 66 livros, um cânon fechado depois de 1.600 anos, por uma média de 40 a 45 autores, ela sempre tem que se evidenciar Cristo como o centro das Escrituras. Ou seja, toda a Bíblia Sagrada é cristocêntrica. Então, por mais que sejam livros de classe poéticas, algumas canções, salmos, elas sempre vão projetar, evidenciar a Cristo como o centro das Escrituras. Os irmãos estão aí? Então o primeiro ponto vai contextualizar, falando um pouco sobre o contexto e a sua autoria. O próprio livro já se inicia e a autoria é atribuída a Salomão, filho de Davi. Mas para que eu possa pegar e começar a andar na engrenagem do livro de Provérbios, eu preciso também fazer um pano de fundo para que os irmãos possam entrar comigo e a gente entender, até porque essa primeira lição, ela tem parcialmente um teor mais técnico. Então, por favor, se a mídia puder me ajudar, 2 Crônicas, capítulo 1, para que eu possa fazer esse deslocamento do propósito do livro de Provérbios. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7.
Observe, o texto diz assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão. Então observe, não foi Salomão que foi até Deus, foi Deus que foi até Salomão. E Deus agora propõe a ele, diz assim: pede-me o que queres que eu te dê. Talvez esse tenha sido um dos maiores desafios para a gente hoje no nosso século. Deus aparecer dentro do teu quarto e falar assim: agora pede o que você quer. Sinceramente, meu irmão, o que você pediria para Deus? A situação que Salomão estava era uma situação muito hostil, era um ambiente muito cabuloso, era um jovem assumindo o trono de um pai, tinha todo um nome, uma influência, uma fama perante o povo de Israel. Agora Deus entra e fala assim: agora pronto, você já assumiu, pode pedir, rapaz, pede o que tu queres. E Deus fala assim: eu vou ver se vou te dar. Não, o texto diz assim: pede, eu vou te dar. Então foi muito melhor do que um Aladim do gênio da lâmpada mágica. Não eram 3 pedidos, é assim: eu estou aqui, eu vim da eternidade, é só pedir que está resolvido. Agora bota no verso 10, por favor. Verso 10. E diz: olha só, olha Salomão entrou, um jovem, dai-me pois agora sabedoria e conhecimento. Então ele não pediu primeiro conhecimento, ele pediu primeiro a sabedoria, porque o conhecimento técnico da época, monarca, Salomão tinha. Mas é: Senhor, o conhecimento daqui eu tenho, papai me formou, tinha alguns sábios, eu ia para dentro das salinhas, aprendia com eles, tá top, mas eu quero te pedir uma coisa que não convém e não vem de mim, dá-me sabedoria, por favor, me dá sabedoria e conhecimento. Aí ele julga o propósito desse pedido: para que eu saiba conduzir a testa desse povo, ou seja, para que eu possa fazer gestão do teu povo. Eu não vou conseguir com a minha formação de filho do rei. Para que eu possa conduzir o teu povo, que tanto já transitou desde a época mosaica, agora estão aqui, meu pai carrega um nome, eu não vou conseguir, Senhor. Então, pelo amor de Deus, me dá sabedoria e conhecimento, pois quem poderia julgar a este grande povo? Olha o que está falando: mesmo que eu esteja com a coroa na cabeça, sem a tua sabedoria, eu não vou conseguir. Salomão começa a empregar agora o primeiro ponto, que é muito importante: reconhecer a sua auto-insuficiência perto da situação a qual foi colocado. O que ele diz? Eu tenho a coroa, eu tenho os status, eu tenho o poder bélico, eu tenho o governo monarca aqui comigo, mas sem a sabedoria eu vou tremer todo, eu não vou conseguir, o meu discurso vai bater no teto e voltar, não vai convencer. Então me ajuda, porque lá tem sábios, tem homens mais de barba branca, tem pessoas agoniadas ali. Então eu só vou conseguir se o Senhor me der sabedoria. Deus olha para ele assim: rapaz, eu esperava que tu fosse me pedir tudo, dentre outras coisas, mas já que tu me pediu a sabedoria, que não é somente um conhecimento, Deus não colocou um quadro branco ali, alguns pincéis e começou a colocar uma cadeirinha: vou te dar aula de sabedoria. Não foi, porque a sabedoria, daqui a pouco a gente vai pegar o tópico 3, é uma personificação da pessoa de Deus. Então o que Salomão estava pedindo? Senhor, eu não vou conseguir, e não é instrução, é a tua presença dentro de mim. Eu vou precisar legislar, eu vou precisar julgar, eu vou precisar tomar tomada de decisão, mas sem a tua presença eu não vou conseguir. Então, por favor, dai uma sabedoria, dai uma sabedoria, dai uma sabedoria, dai uma sabedoria. Preciso disso, eu necessito disso. Sem a sabedoria eu não vou conseguir avançar. Então, começa-se aí agora esse ponto de partida que dá para a gente essa engrenagem. Então, dentro desse contexto do livro de Provérbios, Salomão fez algumas compilações. Ele, em média, ele compôs cerca de 3.000 provérbios, que eram poemas, cujo propósito era o evidenciar valores, princípios, virtudes, para que o homem pudesse observar
os degraus e os caminhos obscuros e não tomasse essa decisão, mas que tivesse a possibilidade de enxergar a luz. Os irmãos estão aí? Então Salomão fez muitas compilações, não foi só ele que foi o autor do livro de Provérbios, também teve dentre outros, Agur e Lemuel, Provérbios 24 e 30 também, faz menção desses dois. O conteúdo, o tema central é princípios de convívio, de como se estabelecer em qualquer circunstância. Não ficou limitado só àquele período de reis, mas ele foi estendido para o nosso tempo de hoje. Tanto é que daqui a pouco você vai ver que o verso 7 diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio, começa aqui a sabedoria, é com temor, é com o temor do Senhor. Ou seja, o temor do Senhor é a chave que vira para que a presença do Espírito de sabedoria de Deus possa alcançar meu coração. Observe, Provérbios traz sérios alertas contra o largo caminho do pecado e provê instrução na prática. O provérbio, que são textos poéticos aplicados à vida do indivíduo, ele precisa ser vivido na prática. Porque não convém eu pedir de Deus o conhecimento e a sabedoria para ficar aqui, mas é a prática. O que vale é a prática. Porque às vezes a gente determina e olha uma ampliação um pouco da pessoa de Salomão. Poxa, pastor, por muito tempo a gente aprendeu na escola dominical, a gente aprendeu na salinha que Salomão foi o homem mais sábio da terra. Salomão não foi o homem mais sábio da terra, era o espírito de sabedoria que estava sobre ele. Porque você percebe que no final da vida de Salomão, ele tomou algumas tomadas de decisões muito malucas, que não tinha nenhuma correlação com essa primeira parte de sua vida. Então não era o Salomão, era a presença que estava nele. Não era o conhecimento de Salomão, era a presença que estava nele. Não era a influência de Salomão, era a presença que estava nele. Não eram os recursos que Salomão tinha, a coroa, o período monarca, não era aquilo. Era a presença que estava em Salomão. Aquilo fazia dele, naquela expressão, o homem mais sábio da terra. Vocês estão aí, meu irmão? Não existe curso de sabedoria. Pastor, tem um curso técnico online de sabedoria. Mentira. Para de graça, irmão. Você pode até ter lá a chancela do certificado, mas não tem o curso de sabedoria. Aliás, abre aspas, até tem um. É dentro do teu quarto. Abre a porta, fecha a porta, começa a ligar o Wi-Fi do joelho, coloca no chão, abre o céu de pele para ele. Eu preciso da sabedoria, Senhor. Esse é o curso técnico de sabedoria do crente. E o mestre vai mandar. Se pedir, e pedir bem, e souber pedir, e com propósito alinhado ao coração do Pai, Ele nunca vai te negar. Porque Deus, olha, que Deus sonda primeiro o coração mais do que a motivação. Porque existe a diferença entre a motivação e a intenção. Pessoas têm motivações até que interessantes, mas a intenção talvez não seja. Deus olha o coração de Salomão assim, ó, não é só um pedido para resolver o problema. É um pedido que também vai alinhar com o propósito que está no meu coração. Eu vou te dar sabedoria. Porque Salomão poderia muito bem também me dar sabedoria, que eu quero esfregar na cara dos velhos mais sábios daqui do reino que tem, para mostrar para eles que eu também sei decidir. Não, mas Salomão não fez isso. Não era para aparecer, era para evidenciar a tua presença em mim. Não era uma sabedoria só para resolver uma causa, era uma sabedoria para ter um relacionamento de intimidade com ele. Observe. O destinatário era todo o povo de Israel, mas também ampliava essa visão para alcançar toda a humanidade. Afinal de contas, são valores e princípios que não foram limitados e estabelecidos somente a um público. Nos alcançou até os tempos de hoje. E é muito válido. Porque sei lá, em João capítulo 6, verso 64, que diz que essas palavras são espírito e vida. Há um espírito conectado ao nosso espírito humano quando sai daqui para ir para o teu coração. A sabedoria está aqui. Segundo ponto são os fundamentos da sabedoria. Os provérbios, o livro de Provérbios proclama a verdadeira sabedoria que florescem em um coração
temente a Deus. Então é um fundamento muito poderoso, o temor. Só que o temor, por muito tempo, a gente acabou que confundindo com o medo. Só que medo não é a mesma coisa que o temor. O temor aproxima Deus de você e você de Deus. O medo te afasta de Deus. Você lembra do jardim? Quando Adão e Eva pecaram, quando Deus agora passeia no jardim atrás dele: Adão, cadê você? O que Adão diz? Eu ouvi a tua voz, essa voz maravilhosa, essa voz que me recebia do eterno no centro do jardim. Eu ouvi a tua voz, talvez Deus abriu um sorrisão. E aí? Eu me escondi porque tive medo. Porque antes do pecado, Adão tinha temor, aproximava de Deus. Depois do pecado, medo. Tem pessoas que deixam de vir para a igreja porque passaram a ter medo do juízo de Deus. Pastor, estou me sentindo constrangido, não vou ceiar esse mês, porque eu estou com medo do que Deus vai fazer. O que Deus quer não é fazer medo para você, irmão. O nosso Deus não é um fantasma. O nosso Deus não é uma visagem. O nosso Deus é um espírito. E é um espírito paracleto consolador. Não para te assustar. Quando ele chega com Adão, ele não pergunta para Adão: Adão, o que foi que tu fez, rapaz? Eu nunca vi uma versão de Deus procurando saber o que foi que o Adão fez. Ele diz: Adão, cadê você? Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. Deus olha para ele e fala assim: cadê você? Aí dentro, que tinha temor, que tinha reverência, que tinha respeito, que tinha obediência, que tinha amor, que tinha sabedoria no centro do jardim. E quando você está na minha presença, no lugar do encontro, a sabedoria saiu de lá. Talvez fique só a inteligência, mas a inteligência não é suficiente para vencer a proposta do pecado. Sem a sabedoria você não vai conseguir, meu irmão. E o diabo sabe disso, que ele não respeitou nem Jesus. Jesus sai do batismo e fala assim: como homem encarnado na carne, não tem ninguém para me vencer, vou botar para cima. Mesmo ele sendo filho de Deus, aqui é meu território, só se vence com sabedoria. Mas aquele é homem, vou botar para cima. 40 dias, jejum e oração, andando no deserto, mas a sabedoria estava nele. Vai dizer: afasta-te daqui, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, é da sabedoria que eu me alimento, é da sabedoria que me sustenta. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O louco despreza. Para que temor? O louco é nécio, é inapto, é ignorante. Ele não consegue. O medo te afasta, o temor te aproxima. Quantos querem sair nessa manhã daqui cheio de temor do Senhor? Eu estava lendo um documentário, um pastor muito famoso, norte-americano, foi preso por questões legais, financeiras. Aí um outro pastor foi visitar ele. Ele perguntou bem assim: pastor, qual foi o momento que o senhor deixou de amar ao Senhor? Pô, você era homem de Deus. Ele falou: nunca deixei de amar ao Senhor. Mas como não? O senhor veio parar aqui, tomada de decisões equivocadas. O senhor deixou de amar a Deus? Nunca deixei de amar a Deus, eu sempre amei o meu Senhor. E por que está aqui? Eu deixei de ter temor a Deus. Porque é possível amar a Ele e não ter temor. É possível servir a Ele e ainda assim não ter o temor. Porque eu não posso maquiar atividade com intimidade. É possível isso. Pastor, mas é possível eu estar aqui, todo culto aqui, e ainda não temer? É possível. Esse dom não foi dado a mim, de olhar a vida do irmão, mas Deus, ele sonda o coração. E se a gente não abrir os olhos, e mais do que isso, não abrir a alma, a gente fica numa incógnita e num espaço de hiato de sair do campo da sabedoria e passar para o campo da inteligência. E da inteligência passar somente para um campo de soberba e arrogância. Como assim, pastor? O querubim de Ezequiel 28, o texto diz que ele era cheio de sabedoria. O querubim. Não vou nem falar o nome dele para não dar moral para ele. Mas ele era cheio de sabedoria.
cheio, não era só um pouquinho não. É igual essa garrafa aqui, ó, cheio de sabedoria. Acho que ele andava no eterno assim, eita glória, sou cheio de sabedoria. Aqui tem sabedoria, hein? Os outros anjos olhavam assim, caramba, hein? Que sabedoria desse cara. Os instrumentos musicais estavam aqui, sou cheio de sabedoria. Ele olhava talvez pelos rios de água viva que saía pela borda do trono, olhava assim, eu sou demais, eu sou o cara, eu sou cheio. Perdeu o temor. E quando se perdeu o temor, já não se tinha. Vai descendo o nível da sabedoria. Você pode perguntar assim, poxa, pastor Sidivaldo, um homem tão inteligente. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. A sabedoria vem de lá. A inteligência eu tenho que correr, eu tenho que estudar, eu tenho que investir, eu tenho que procurar, mas a sabedoria vem dele. E o próprio provérbio diz que até há um cover de uma sabedoria terrena, que ela é ao reverso da sabedoria de Deus. Então, Tiago, capítulo 1, verso 5, dá para colocar aí, mídia, por favor? Tiago 1:5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Deus dá a todos deliberadamente ou liberalmente, e nada lhes impropera. E lhe será concedida. Quer sabedoria? Peça. Agora, abre parênteses, peça. Mas vai ter um preço. Pastor, mas e a graça? A graça não é de graça, crente. Para de graça. A graça é um poder capacitador e aperfeiçoador para o perdão, para o arrependimento, para uma série de coisas. Não é só um favor imerecido. Peça a graça, mas vai ter um preço. Como assim, pastor? Mas o preço não foi pago na cruz? Tem um preço. Não que você vai pagar, mas é um preço que dentro de você vai precisar renunciar. Para preservar a sabedoria e esse entendimento aqui dentro, eu vou ter que renunciar a uma série de coisinhas que estão aqui dentro de mim. Você está até o tutano, cheio dos teus valores, e pede a sabedoria, talvez não tenha espaço para poder injetar sabedoria no teu coração. Então, libera um pouco desse espaço que é teu, e deixa que Deus encha. Salomão falou assim, eu sou filho do rei, mas aqui eu não sou nada, eu preciso de sabedoria. Deus olhou assim, deixa eu ver a garrafinha, está vazia? Eu vou te encher, rapaz, de sabedoria. Não dá para ser um pouco de mim, é 50% pastor Christian, 50% Jeová, não. Olha o que o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu. Não tem apóstolo Paulo aqui, nem tem esse AP na frente do nome. Aquele cara que corria atrás dos crentes não existe mais, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é a sabedoria do Pai e Ele está em mim. Sabedoria. Tiago reforça assim, ó, vocês pedem e às vezes não recebeis, porque pediu mal. E não foi porque não soube pedir, é porque não olhou para dentro primeiro. Porque até para pedir perante a face do Senhor, eu preciso ter um discernimento. Eu olho para mim, esvazio o que é meu e coloco o que é dele. Os irmãos estão aí? É assim que funciona com a oferta também. Eu tiro o que é meu e Deus coloca o que é dele. Quanto mais eu tiro o que é meu, mais Deus coloca o que é dele. Quem não vai dividir o espaço? 90% Deus e 5% negócio de lá. Vai dar ruim. É um vírusinho que pode te contaminar. E depois das tuas tomadas de decisões, não vão conseguir glorificar a Deus. Por favor, 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. E diz assim, ó, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria não é só uma essência. A sabedoria não vai ser só uma sensação de que está sábio.
A sabedoria não vai ser só uma influência intelectual. A sabedoria não vai ser só algo que vai somente encher o teu corpo. A sabedoria é uma pessoa. E essa pessoa, depois de ser morto e ressuscitado, passou 40 dias com os discípulos, foi assunto aos céus, enviou o Paracleto. Ele procura um lugar, não para fazer visitação, porque na antiga aliança ele já cansou de fazer visitação. Agora ele quer fazer habitação. E ele continua procurando ainda os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito. Deixa eu ver se tem verdadeiro adorador aqui nessa manhã. Deixa eu ver. Tem uns 3 ali atrás, uns 4 para cá. Os verdadeiros vão receber a sabedoria, que é a presença em totalidade plena de Deus. Essa é a sabedoria. A sabedoria, pastor, como é que eu posso saber que é a sabedoria? As pessoas vão te olhar e falar assim: caramba, mas, pastor Messias, mas esse não é o Senhor. Tem razão, é Ele. Mas, pastor Elvis, o senhor é um homem tão culto, mas essa tomada de decisão quebra paradigmas, cultura, história, a geração da família. Que decisão é essa? Não fui eu, fui Ele. Porque dele, para Ele, por Ele, tudo é dele e Ele está aqui. É Ele. A sabedoria revela Cristo. A inteligência mostra você. A sabedoria evidencia o Cordeiro. E a inteligência evidencia a nós. A nós. A sabedoria que estava em Jesus, os discípulos chegaram assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Talvez Jesus com eles andando, falou assim: que isso? Para de graça. Quem vê a mim, vê o Pai. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se essa sabedoria está aqui, vocês têm que prestar atenção que o Pai já está aqui manifesto perto de vocês. A sabedoria de Deus vai revelar a glória de Deus na sua vida. Deus encheu Moisés de sabedoria daquele monte. Quando ele descia, o povo já viu Moisés totalmente transformado, transfigurado. Quando eles olhavam, que isso? Não chamavam mais de Moisés, compadre de Moisés, primo Moisés, irmão Moisés. Moisés, meu Senhor, o que é isso? E Moisés descia de boa. O que vocês estão olhando aí? Tem uma glória que está em você. O que é isso aí? É o encontro depois da sarça da sabedoria que estava em mim. A sabedoria faz isso. Ela te transforma. É uma metanoia. É um casulo que te transformou de uma borboleta. As pessoas te olham, mas tu não era assim, você era diferente. Eu achei que ia dar ruim, não ia conseguir acertar, ia dar tudo errado. Mas a sabedoria te converteu, te mudou, fez esse arrependimento acontecer. Mudou. Muda até as crenças por conta da sabedoria. E o contexto familiar, no segundo ponto, diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Ou seja, num contexto familiar, o próprio princípio e a virtude da sabedoria não é somente deixar um descendente biológico a partir desse entendimento, mas um herdeiro espiritual. Não tem como eu passar para o meu filho a sabedoria que Deus coloca em mim, mas através desse investimento de relacionamento, de inculcar, de ministrar, de refletir, de meditar. O filho olha para mim: eu sei quem é o teu Deus, pai. Eu sei quem é teu Deus, pai. Eu sei quem é o teu Deus, pai. Ou seja, olha o Provérbios: ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensinar o quê? A sabedoria. Não é matemática, não é português, não vai ser ciência. Isso aí o professor bom faz, mas ensina sobre a sabedoria de Deus para ele. Porque às vezes eu não tenho instrução para ensinar o inglês. Vou saber mal falar o português, como é que eu vou ensinar? Mas a sabedoria não. A sabedoria está imputada na autoridade que é você, pai, você, mãe. Ensina a criança a sabedoria de Deus, para que quando ele cresça, ele se lembre: há um espírito aqui. Eu não vou ceder a essa proposta, porque papai me ensinou um pouco do espírito que estava nele. Vocês estão aí, meu irmão?
Agora observe, a sabedoria não te possui a ponto de que você não vai tomar decisões equivocadas. Ela te habilita e te capacita, mas a decisão é sua. Tanto é que o próprio Davi, que o próprio Salomão, dentre outros vários homens cheios de sabedoria, tomaram algumas atitudes e decisões equivocadas com o espírito que estava neles. O espírito continua impelindo, mas a decisão é sua. É você que escolhe. E não dá nem para atribuir isso ao espírito. Poxa, mas o espírito estava aqui, não fez nada. Ele não vai fazer. É você que tem que fazer. É você que tem que escolher. Salomão, está chegando aí um monte de rainha de fora. Negócio bom, rapaz. Vamos fechar? A sabedoria estava lá. Mas ela esperou bem assim, vamos ver até onde você vai. A sabedoria está aqui. Mas a decisão está aí dentro de você. Olha o que Deus falou para Caim. O pecado já é à porta. Cabe a te dominar. Eu vou ficar na minha aqui. Eu quero ver se você vai fazer essa prova de amor. Em rejeitar o desfrute e o gozo momentâneo e temporário, para preservar uma vida de eternidade comigo, que eu tenho preparada para você. A sabedoria faz te ver o céu. A inteligência te limita somente aqui. A sabedoria é visão, não é vista. O apóstolo Paulo, entendendo isso, diz assim, ó, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E o escritor aos Hebreus diz que é o firme e forte fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquelas que se esperam. O que é isso? Sabedoria. Sabedoria. Salomão teve tomada de decisão que um homem natural não teria. Sabedoria. Tem duas mulheres brigando, traz daqui a espada, corta no meio. Ninguém faria isso se não tivesse com o espírito de ousadia e sabedoria que estava nele. Depois que o espírito estava lá, é só se permitir ser usado por Deus. Não relute, não resista. Deixa Deus fazer a obra. Amém, crente? O terceiro ponto fala sobre guardar o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Interessante que o Salomão poderia escrever assim, ó, guarda a inteligência e a mentalidade, porque isso aí vai te servir daqui a pouco, rapaz. Mas o texto diz assim, e o texto por uma inspiração divina. Não era inteligência, não esqueça disso, é sabedoria. Então Deus estava lá, impelindo e dando inspiração para que ele pudesse compilar e escrever isso. Ele disse, se tiver que guardar alguma coisa, guarda o coração. Porque em outro texto diz assim, enganoso é o coração, então guarda. Então preserva. Então fica atento, olha no retrovisor e tenta lembrar um pouco do primeiro amor que a gente tinha. Guarda o coração. Porque é nesse coração, nesse depósito aí, é que o diabo está doido para entrar. Aqui ele manda guardar o coração. Em outros textos ele manda guardar a coroa. Mas aqui é para guardar o coração. Intelecto, vontades, sentimento, emoções, guarda o coração. Se não guardar o coração, o espírito do mundo vai ter facilidade de entrar e te desabilitar de tomada de decisão com o espírito de sabedoria. O terceiro ponto, antes disso, diz assim, alimentar o nosso coração com a palavra de Deus é vital para uma vida cristã sábia e saudável. Se a Bíblia diz que isso aqui é espírito e vida, por que você só come isso quando vem domingo de manhã para cá? Eu amo a palavra de Deus. Terminou o culto, a bichinha fica guardada no porta-mala do carro, em cima do painel do carro, acho que fica amarela para você levar das páginas. Eu vou abrir a página no Salmo 91, que é para expulsar os demônios. O demônio deve vir a página para o Salmo 92. Não vai expulsar, se isso não estiver inculcado aí. Aonde, pastor? No teu coração. O pai dele falou assim, ó, a tua palavra escondi. E não foi no bolso, não foi na bolsa,
não foi no iPad, não foi no iPhone, não foi no iNada. A tua palavra eu escondi em um lugar aonde ninguém vai tirar, guardada no meu coração. Quero preservar a sabedoria, preciso amar a palavra. Não posso faltar à escola bíblica, porque lá tem instrução e ensino da palavra. É ali que eu vou começar a desbloquear as minhas limitações e as crenças limitantes que me impedem de avançar em espírito com o Senhor. É através da palavra. Está aqui um alimento para preservar e nutrir o espírito de sabedoria em você. A palavra. Quem ama a palavra de Deus aqui? Quem ama a palavra de Deus, meu irmão? O Evangelho de João diz assim, ó: eu amo os que me amam, e os que guardam a minha palavra. A personificação da sabedoria, lá em Provérbios capítulo 4, do verso 5, dá para colocar aqui? É rapidinho. Provérbios 4 e o verso 5. Deixa eu ver se dá aqui. Eu já estou indo já para o encerramento. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem te delas te apartes. Bota o verso 7. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Ou seja, eu preciso investir em buscar sabedoria. Não vai ser com os meus Pix, não vai ser no Pix, no cartão de crédito ou débito. Vai ser com investimento e com preço de relacionamento e intimidade com Ele. Procura, investe, compra esse óleo, para que não possa ser comparado àquelas noivas imprudentes que estavam com a vasilha, mas vazias. Ele olha para as outras 5, está cheio, ainda tem reserva. E as outras 5, só tem a vasilha, só tem o Espírito. Quando se fala de lamparina, normalmente na Bíblia nós personificamos alguns tipos e antítipos. Quando se fala de lamparina, se fala do Espírito. Escute uma coisa, olha para mim. Tem pessoas que têm o Espírito de Deus, mas tem outras que são cheias do Espírito de Deus. Quem disse que ter o Espírito é a mesma coisa que ser cheio dele? Você tem o Espírito, como Efésios capítulo 4 diz, como o selo do Espírito. Agora encher depende de mim. Compra a sabedoria. Como? Eu tenho azeite para trocar, eu tenho óleo para comprar, e esse óleo vai ser o teu cartão de entrada ao ambiente de sabedoria. A personificação. O ponto 1 diz assim: a pré-existência da sabedoria desde a eternidade foi estabelecido, desde o princípio e antes do começo da terra. Ou seja, a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Cristo. A sabedoria é Ele. A sabedoria não é uma instrução. A sabedoria é uma pessoa. Jesus é a sabedoria pré-existente antes da criação. E isso para a gente parece que às vezes é constrangedor. Essa sabedoria que se limita a uma pessoa que encarna aqui nessa terra, nessa latrina de pecados, habita entre nós. João 1,18 diz que Ele tabernaculou entre nós. E essa sabedoria que encarnou aqui, foi assunto ao céu, Ele procura habitar em nós. Se é eu ficava lá no céu mesmo, para que descer aqui? Mas eu não, eu vou descer, eu vou habitar, não em templos feitos por mão de homens, mas essa sabedoria vai mudar uma história, porque lá embaixo há um coração quebrantado, espaçoso, para que eu possa fazer não só visitação, mas a habitação. Toma sabedoria. Fique de pé, por favor. A sabedoria é Ele. Eu estou
vendo um cronômetrozinho rolando aqui, isso me faz lembrar que nós também temos um cronômetro espiritual. Esse cronômetro aqui eu estou vendo que o meu tempo está acabando, mas o cronômetro do mundo espiritual você não vê. Você não consegue enxergar que cada um de nós tem um cronômetro espiritual. Cada um de nós tem um prazo de validade aqui na terra. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue, para que se estenda teu dia na terra. Se eu honro, prolongue. E se eu desonro? A sabedoria vai acrescentar o tempo que você tem aqui por causa do teu propósito. Pastor, eu não sei o que aconteceu, mas na pandemia já era para me ter ficado. Mas foi alguém lá e orou na minha cabeça. Alguém colocou um óleo na minha cabeça, oraram lá de fora. Deus me encheu com uma presença. Era sabedoria. Pastor, eu sou meio matuto, sou da roça, sou do interior. Mas a minha família, que tem mestre, que tem doutores, que tem formados, me procuram para um aconselhamento. Sabe por quê? Porque não foi na instrução da formação, foi na formação da unção que Deus te deu através da sabedoria. Coloca a mão no seu coração assim. Deus, em nome de Jesus, continua com a mão no coração. E com a mão no coração que você está. Se tiver alguém entre nós aqui que deseje hoje mudar a sua história e ser cheio desse espírito de sabedoria que é uma pessoa. Pastor, eu cheguei aqui cansado, sobrecarregado, eu não sei nem como conseguir chegar aqui. Eu também não sei, mas o Espírito sabe. E hoje pode ser o dia que Ele marcou para ter um encontro contigo. Moisés subiu só para caçar uma ovelha. Deus estava por trás dessa ovelha. Vem Moisés, vem Moisés, vem Moisés, que aqui eu te pego. Moisés! Deus está chamando Moisés aqui nessa manhã. Se tiver alguém entre nós que deseje hoje confessar a Cristo como teu Senhor e Salvador da sua vida, e que se você anseia e tem fome, não consegue mais viver sem essa presença que as drogas não conseguem proporcionar, o dinheiro não consegue proporcionar, os recursos não conseguem te deixar pleno, as amizades, os status, nada disso vai preencher. É só Ele. Se tiver alguém aqui nessa manhã, eu quero te chamar. Se tiver alguém aqui nessa manhã, eu quero te convocar a virar essa chave da sua vida para uma vida de sabedoria com Ele. De sabedoria com Ele. Eu vou te dar 30 segundos se você estiver aqui. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Cadê você? Isso, pode vir. Se a banda conseguir me acompanhar. Para te adorar, ó Rei dos Reis, fui que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é ti, meu prazer. Tem gente voltando para casa aqui, ó. Meu prazer é viver. Onde flui? Tem mais alguém aí? Tem mais alguém em cima? Não espere o próximo culto da tarde, da noite, domingo que vem. O dia do encontro é hoje. Salomão podia ter deixado para outro dia, mas não, se eu não fizer isso hoje, eu não sei o que vai acontecer. O dia é hoje, isso, pode vir. Eu espero. Isso, vem. Isso. Isso. O Senhor desconta tempo de mim na próxima pregação. Aponte a sua mão para cá, crente. Há um espírito de sabedoria pairando entre nós aqui.
Você saiu de 21 dias de uma campanha de jejum e oração buscando intimidade. Agora o coração abriu, o véu rasgou, o Espírito tem acesso livre. O altar vai ser um ambiente de habitação. Em nome de Jesus, todo espírito de ansiedade, espírito de depressão, todo pensamento de desistência e suicida, tudo que não convém do teu coração, Senhor, vai ser revestido e convertido num espírito de sabedoria. Escreve o nome dos teus filhos no livro da vida. Muda essa página e transcreve uma história nova. Entrega a eles a chave não do carro ou da casa, mas a chave da vida eterna através da unidade contigo. Assim eu oro em nome de Jesus, e que todos possam sair daqui nessa noite, nessa manhã, cheios da tua presença, com a certeza de que o Senhor falou conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu perguntar para você, valeu a pena ter vindo hoje de manhã para o culto da família com a escola dominical? Christian, Conce, fiquem de pé, por favor. Eu tenho que honrar vocês. Que aula extraordinária, é ou não é verdade? Vamos lá, vamos aplaudir o servo, aplaudir a Deus, mas louvar, honrar. Eu fico aqui me admirando quando Deus usa uma capacidade. Deus abençoe. Eu quero aqui publicamente reconhecer a graça e a sabedoria que Deus tem colocado sobre a vida de vocês. Que Ele multiplique, que Ele transborde, para que vocês compartilhem com muita gente, abençoe o reino de Deus e principalmente essa igreja. Obrigado. Nós